Fala galera, beleza? Eu sou o Kleber Custódio, esse é o canal Sua Música Sem Segredo. Hoje eu trago pra vocês mais uma recomendação de plugin que tá grátis, então você tem que correr porque eu acho que só vai ficar disponível até o dia 2 de janeiro de 2023, tá? Esse aqui é o Filter MS-20, que é um filtro de um sintetizador. Na verdade, a gente pode encarar ele como um processador de efeitos. A gente vai dar uma olhada mais de perto nesse cara. Antes disso, já te convido, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, beleza? Deixa aquele like se o vídeo for útil pra você. Segue também no Instagram, @Sua Música Sem Segredo. Aqui embaixo tem o grupo do Telegram também. A gente tá criando uma comunidade bem legal por lá, vai ser uma honra ter você por lá, tá bom? Se você quiser um contato mais de perto, entra no grupo do Telegram aqui. E lembrando que se você quiser aprender mixagem de vez, com a minha didática, primeiro link da descrição. Bom, lá dentro do meu curso já tem toda a parte sólida que você precisa saber sobre áudio, sobre a teoria por trás de todas as ferramentas, seja delay, equalizador, compressor, tá? E tá vindo bastante material a partir de janeiro, agora com uma coisa um pouco mais robusta, para que você consiga pegar desde a base sólida que você precisa, que já tem tudo lá dentro do portal, e ir crescendo aos poucos, para não ficar pegando informações aleatórias e acabar se perdendo, tá? Então, se você quiser aprender realmente mixagem em 2023 dentro da minha didática, primeiro link aqui da descrição. Vai ser um prazer ter você por lá também, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho desse cara aqui. Bom, a gente pode encarar esse cara como um processador de efeitos de um sintetizador muito famoso da Korg, que é o MS-20. Para você entender melhor, eu vou te contar uma historinha aqui bem rápida. Bom, em 1977, a música eletrônica estava começando a explodir, principalmente lá para a região do Japão. E a Korg estava atrás de tentar competir no ramo dos sintetizadores com o que tinha na época, né? A Korg já tinha sintetizadores bem robustos na época, na linha PS. A linha PS da Korg era uma linha de sintetizadores que era muito grande, muito cara e de difícil acesso, porém impressionava bastante porque ele tinha uma polifonia de 48 vozes ali, né? E vários recursos bem bacanas mesmo. Só que como estava se popularizando muito essa parte do eletrônico, a Korg sentiu a necessidade e sentiu que estava perdendo o mercado porque não tinha como manipular aquelas máquinas tão grandes, né? Sendo que cada vez estava se popularizando mais, então sentiu a necessidade de ter um equipamento um pouco mais robusto, que pudesse ser carregado para cima e para baixo. Bom, foi aí que o Sr. Moeda, que era o cara que fazia a maior parte dos equipamentos da Korg, né? No final de 77, resolveu começar um projeto que é exatamente o projeto do MS-20, que é um sintetizador um pouco mais robusto. Vou deixar a foto dele aqui na tela para vocês darem uma olhada. A ideia do Amoeda era criar alguma coisa um pouco mais portátil, e a preocupação dele não era aquela preocupação de fazer um sintetizador que emulasse 100% o som acústico, né? Assim como vários sintetizadores faziam na época. Ele queria mesmo fazer alguns filtros e algumas coisas que fizessem um sound shape mesmo, que pudesse modelar as coisas, já que o caminho eletrônico estava vindo cada vez mais próximo. Então ele queria fazer alguma coisa um pouco mais diferente, com alguns filtros que pudessem manipular mesmo o shape e o design do som. Bom, nesse meio do caminho, a Yamaha lançou o CS10, que eu também vou deixar a foto aqui na tela, que era exatamente essa proposta, um sintetizador bem menor, portátil, né? E aí o pessoal da Korg começou a ficar desesperado e para terminar o projeto o mais rápido possível. Alguns engenheiros que estavam trabalhando na manipulação da construção do MS-20 até dormia nos laboratórios de lá, porque tinha que sair o mais rápido possível. Bom, no começo de 78, mais ou menos, ali em abril, a Korg lançou o MS-20 junto com alguns outros processadores também, e foi um baita sucesso. Ele era muito didático e até nas escolas, né, de áudio da época, a Korg fez alguns embutidos em painéis que podia ser colocado nas salas de aulas, né, para a galera poder estudar, para poder manipular, e aí foi um sucesso danado esse cara. Bom, para um sintetizador ser bom, ele tinha que ter filtros bem competentes, né? E foi aí a luta do Sr. Moeda, que foi quem criou vários equipamentos da Korg. Conseguiu desenvolver filtros que, na verdade, era mais barato. Afinal de contas, os equipamentos da Korg da linha PS eram bons, mas eram muito robustos e muito caros. Então, ele queria desenvolver algum tipo de filtro mais acessível. E aí, ele desenvolveu um filtro. E nesse filtro, ele usava 5 transistores e 6 resistores e mais alguns equipamentos lá, alguns componentes, que acabou barateando o custo e o som ficou incrível. Bom, ficou tão incrível que ali, mais ou menos por meados dos anos 90, a Korg começou a comercializar só os próprios filtros fora do sintetizador, para a galera conseguir usar em guitarra, como um processador de efeito mesmo, assim como a gente tem aqui agora no digital. No caso, o Sr. Moeda e todo mundo que trabalhou na construção já tinha uma pré-definição na cabeça de que queria que esses filtros e todos esses processadores fossem usados de alguma forma fora do próprio sintetizador. Embora ele foi lançado embutido no sintetizador,
a princípio, mas a galera começou a usar do lado de fora e aí eles começaram a comercializar também todo o sistema de modulação, de filtros para ser utilizados em instrumentos externos. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar tão grande, eu não vou ficar falando mais história sobre isso aqui, tá? Vamos para esse plugin. Para o vídeo não ficar tão grande, eu também vou passar o mais rápido possível aqui para vocês entenderem, mas vocês vão sacar certinho o que ele faz, tá? A gente tem toda a parte aqui em cima de controle, um monte de presets que você pode escolher aqui, clicando nessa pontinha aqui, você pode salvar como favoritos, clicando aqui ó, no coraçãozinho, você vai salvar como favoritos. Você tem algumas opções aqui para deixar o plugin maior, menor, algumas coisas bem normais que vem em todos os plugins da Arturia, tá bom? Você tem controle para fazer um processamento no A, no B e fazer o comparativo, tá? Bom, quando você abre o plugin, você se depara com essa faixa aqui. Essa faixa é uma seção de distorção, uma seção de filtro e uma seção de saída, né? Então você tem aqui alguns módulos. Vamos começar com o módulo de distorção de drive aqui. O que acontece? Você tem esse primeiro botão que é o botão de drive. Quanto mais você vai com ele para a direita, você começa a colocar mais input na entrada do processador que gera distorção, tá? Só que ele mais ou menos que autocompensa pelo output que tá aqui, ó, desse cara. Então você coloca esse cara aqui, você vai somando o sinal, ele vai começando a distorcer, mas ele não fica mais alto, porque o sinal do output aqui sempre vai controlar isso para você. Se você quiser manipular a saída da distorção, você aumenta aqui o output, que a gente tá mexendo só com o módulo de distorção, ou abaixar se você quiser, tá? A distorção, a saturação desse cara é muito legal, muito musical. Vamos ouvir um pouquinho? Deixa eu colocar aqui num lugar onde toca. Deixa eu colocar nesse baixo aqui. Pronto, eu coloquei, eu vou subir a distorção para vocês ouvirem. Percebeu? Então a gente tem todo esse controle de saturação e a gente pode controlar o volume, né, dessa saturação. Beleza? E não só isso, você também tem o controle de Dry Wet aqui, que é para você mesclar o sinal processado saturado com o sinal não saturado, tá? Legal? E aí você tem um controle de low cut e high cut, que na verdade você está falando para o espectro em qual região de frequência você quer que ele coloque essa saturação. Ou seja, se eu filtrar aqui, ó, por exemplo, sei lá, de 100 Hz aqui, de 90 e poucos, até, sei lá, 400 e pouco. A minha saturação vai ser só de 100 a 400 e o resto ele vai ficar livre no espectro. Percebeu? Então você consegue selecionar o campo de frequência que você quer colocar essa saturação. Isso é bem legal. Você dá 2 cliques em cima de cada botão, ele vai voltar para o ponto padrão que ele vem de fábrica, tá? Além disso, a gente tem a seção de filtros aqui, né? E essa seção de filtros é uma seção bem legal. Nota que você tem aqui um controle de peak. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Você tem como fazer realmente um low pass ou um high pass, tá? Você vai passar e você vai tirando as frequências graves ou tirando as frequências altas. Só que esse cara é muito musical e ele é bem legal mesmo. Eu vou fazer um filtro aqui para vocês ouvirem. Conseguiu perceber aí, ó, que eu perdi todo o meu grave? Vamos lá de novo. Certo? Isso também serve para os agudos. Eu vou colocar ele num sintetizador aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro pra gente. Deixa eu colocar esse filtro aqui. Beleza? Se liga aí, ó, que agora eu vou tirar toda a distorção, porque eu não quero a distorção dele. E eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, no low pass. Percebeu? Então você consegue fazer esse low pass e você consegue controlar uma ressonância, que depois que você corta o low pass, no caso, você consegue fazer uma ressonância na frequência de corte ali, que é exatamente estipulado por esse peak aqui, ó, tá? Então você consegue estipular o quanto que você vai ter de ressonância depois que você está fazendo esse corte, isso é bem legal. Tá ouvindo uma ressonância aí, ó? Se você deixar 100% para a esquerda, ele fica um filtro mais limpo. Isso também serve nos graves e eu adoro usar isso no bumbo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco.
Bem legal, né? Eu vou já mostrar pra vocês como que a gente pode usar isso, por exemplo, num bumbo. Eu vou colocar esse filter aqui, tá? E se liga aí, eu vou solar o bumbo. Deixa eu colocar onde o bumbo toca aqui, um kick, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar toda a distorção, porque eu não quero a distorção. E eu vou... você consegue também alterar a distorção primeiro, filtro depois, ou clicando nesse botão, filtro primeiro, distorção depois, o que muda completamente a sua sonoridade, tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou filtrar os graves do bumbo, ali por volta de 60, mais ou menos, hertz ali. E eu vou deixar o pique dos agudos sem nada e eu vou colocar um pouco de ressonância. Ou seja, eu estou cortando de 60 para baixo e eu estou criando uma ressonância ali em 60 e 70, que serve bastante pro nosso bumbo. Vamos ver como é que soa. Consegue sentir quando eu desligo, o bumbo fica muito mais médio, né? Tem ali uma sujeirinha que. Quando eu ligo, ele fica pu, 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 porque eu consigo colocar um pouco mais de ressonância ali nos graves, né? Se liga aí. Vamos sentir isso na música. Só tá feio porque eu deixei o filtro ligado aqui no meu grave. Vamos lá de novo. Fazer esse A e B. Legal, né? Então é um tipo de aplicação, tá? Além disso, eu vou até deixar esse cara aqui mesmo, no bumbo. Além disso, você consegue fazer o controle aqui de output, depois fazer um mix do sinal limpo geral. Aí quando a gente fala desse mix aqui, se você filtrou, se você saturou, você vai fazer um mix entre o sinal limpo e o sinal processado já desses dois caras de uma vez, tá? Diferente desse dry wet aqui da distorção. Bom, você também tem a possibilidade de mexer nesse movement, que é o misto de processamento e não processamento da seção de modulação que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui você tem o controle geral de saída, tá? Você tem esse botão aqui, ó, Limit Resonant. Aqui, ó, que ele te dá até pergunta pra você. Você tem certeza que você quer desabilitar esse cara na primeira vez? Eu vou deixar sem desabilitar. O que que é isso? Na verdade, na própria construção do equipamento físico, esse controle de ressonância dos picos, dos filtros, era meio que instável. Então, às vezes, ele podia variar demais e a intensidade da elétrica podia até danificar os equipamentos que você estava ouvindo e tal. Então, a Artura resolveu deixar um jeito aqui de limitar essa variação de carga elétrica para que a gente não tenha esse problema como tinha antigamente no mundo físico. Então eu recomendo vocês deixarem sempre ativo esse botão de limite aqui para que vocês não tenham esse tipo de problema. Esse clean aqui é o tipo de filtro, né? Na verdade é o tipo de como que o sinal vai entrar. Só quando você insere esse cara, você já tem uma sonoridade, uma coloração. Essa coloração vem só pelo próprio sinal passar pelos circuitos desse cara. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou tirar ele daqui e eu vou colocar ele na master geral, só para vocês sentirem um pouquinho do calor desse cara, tá? Vou colocar ele aqui e eu vou tirar a saturação, vou tirar o overdrive aqui. Nota que os meus filtros também estão desligados, estão de 20 a 20K. Se liga aí, eu vou dar o bypass só para vocês ouvirem a sonoridade desse cara, tá? Vamos lá. Eu não sei se vocês notam, mas quando eu tiro, a música fica um pouco mais solta, com menos saturação, né? Então só pelo fato de você insertar esse cara, ele já começa a colorir. Isso depende muito do volume, da quantidade que tá chegando no seu material no input, né? E aí o que que acontece? Você tá em clean aqui, o que que ele vai fazer? O sinal tá entrando, tá? E aí ele processa o sinal e ele compensa na saída. Então se você processou o sinal e você abaixou demais, na saída ele está compensando. Se você vir aqui e clicar em Dirt aqui, o que ele vai fazer, ele vai dar o máximo de sinal na entrada logo e já vai começar a saturar nos próprios filtros aqui. Sem a distorção, ele já começa a saturar nos filtros. E aí depois ele compensa na saída. Então ele fica muito mais agressivo esse cara. Olha aqui, ó, em Dirt, olha o que vai acontecer.
Agora você notou que a minha música ficou toda saturada, né? E é o próprio filtro que tá causando esse efeito, tá? Nota que a distorção tá desligada, porque ele tá pegando o sinal e tá dando muito input pro circuito desse cara saturar e tá compensando na saída. Então, para alguns elementos baixos, por exemplo, você pode querer usar ele de uma forma bastante agressiva aqui. Vou usar no clean, tá? Controle de bypass para você poder ligar ou desligar. Você pode ligar ou desligar ele por aqui ou nesse botãozinho vermelho aqui, ó, que eles emularam que nem era no circuito, no próprio equipamento físico mesmo, tá? Aqui você pode fazer ou desfazer, aqui você tem o controle da CPU, você tem até como clicar em Panic aqui, caso ele dê algum tipo de problema de processamento, você consegue clicar aqui e acompanhar, né, a própria CPU, como que tá o desenvolvimento dela. Bom, além disso tudo, aqui já é maravilhoso e já dá para tirar vários timbres maneiros. Se você clicar nesse botão aqui, Advanced, aí é onde a mágica começa a acontecer. Você tem todo um sequenciamento de modulação aqui embaixo, tá? Eu vou tirar ele da master e vou colocar tipo num pianinho aqui para que a gente possa entender isso melhor. Deixa eu colocar no sintetizador de novo. Bom, então quando você vem aqui em Advanced, você tem um manipulador de envelope, tá? Que você consegue, por exemplo, colocar um filtro aqui e falar qual que é a velocidade que esse filtro vai começar a acontecer, né, na verdade. Como que você liga isso? Do lado de cada controle aqui, você tem 3 possibilidades aqui, ó, 3 botãozinhos pequenos, tá vendo? Ó? Então, se eu vir, por exemplo, nesse filtro aqui, ó, de low pass, eu posso vir no primeiro. Quando eu coloco para a direita, eu tô mandando sinal para dentro desse meu envelope follower aqui, ó. Agora começou a chegar aqui, né? Então, porque eu tô mandando no primeiro aqui. Se eu mandar no segundo, eu mando pro meu step sequence. Se eu mandar pro terceiro, eu mando no meu function generator aqui, que a gente já vai falar deles daqui a pouco, tá? Então, na verdade, esse primeiro aqui nada mais é do que você conseguir manipular o shape do seu som com o processador que você tem aqui. Então, no caso, você tem esse botão aqui de sensitive aqui, que você vai deixar um pouco mais sensível essa leitura, né, do seu transiente. Nota que ele tá fazendo a linha verde aqui, ó, que ele tá exatamente colocando meu low pass aqui dentro do medido pelo próprio transiente, tá? Você pode mexer aqui também nesse delay, que aí ele vai começar a ter um delay do transiente limpo pro filtro que eu tô processando aqui nesse caso aqui, ó. Sentiu que ele tem um delay, começa o som limpo e aí começa o filtro, né? Então você consegue controlar isso no delay. Se você clicar aqui embaixo, você consegue manipular isso por milissegundos, como eu tô. Você consegue manipular por nota musical, olha lá, ó, da colcheia no caso, por tercina e por nota pontuada, né? Você consegue fazer isso tudo também, que são considerações da teoria musical. Esse rise aqui é como se fosse o tempo do ataque do compressor. Você consegue controlar o tempo do ataque que essa modulação do filtro, nesse caso aqui que eu tô em low pass, vai começar a acontecer. E o fall aqui é como se fosse o release, o quanto que ele vai deixar de acontecer, tá? Então você tem todos esses controles aqui para poder manipular. Do lado aqui você tem um Step Sequencer, tá? Que é bem legal pra caramba também. Se você dar 2 cliques aqui, eu vou zerar ele do nosso primeiro processador. E agora eu vou mandar ele pro Step Sequencer, ó. Manipulando com o próprio mouse aqui, ó, tá? Então você tem o Step Sequencer aqui normal. E aí, quando ele começar a passar por aqui, ele vai começar a fazer o low pass. Se liga aí, eu vou desenhar alguma coisa aqui, ó. Só clicando em cima mesmo e arrastando, você consegue criar o seu desenho do Step Sequencer aqui, ó. Beleza? Ele tá tudo mais ou menos em 0 aqui. Agora eu vou colocar alguns pontos para ele no Step Sequencer abrir esse filtro. Vamos ver como é que tá rolando. Percebeu que ele começa a abrir baseado no Step Sequencer, ó? Então, cara, tá pra brincar aqui de várias maneiras diferentes, tá? Isso é bem legal. Você começa a desenhar seu som da forma que você quiser, tá?
Se você notar aqui, ó, você tem de 0 até 100% no caso aqui para você fazer o step sequence. Clicando aqui em bipolar, você começa a ter o 0 como essa linha pontilhada aqui. E aí você consegue ter um range maior, porque você começa a mexer com pontos negativos e positivos, tá? Dependendo do que você pretende fazer aí. Aqui você tem sim que a velocidade que isso vai começar a acontecer, você tem como mexer por ciclos, né? Aqui, ó, que o ciclo é o que vai comandar a velocidade que isso vai acontecer. Ou você pode mexer por figura rítmica também, colocar aqui, ó, em semicolcheia. Tá? Você ainda também pode mexer aqui por triplex ou por dotted, que na verdade é tercina ou figuras pontuadas, tá? Você tem como fazer também um swing para ele não seguir 100% do que você está colocando aqui. Nesse swing, ele vai fazer com que a coisa fique um pouco mais humana, né? Isso é bem legal. Eu tô passando aqui correndo porque é muita coisa para falar desse cara e eu não quero que o vídeo fique muito grande. Você tem como randomizar isso daqui e deixar com que ele faça algumas outras pegadas aleatórias aqui, ó. Então nota que tá andando aqui o tempo inteiro o meu sequência aqui. Quando eu coloco em random aqui, de randomizar um pouco, ele coloca algumas possibilidades para mim aqui, ó. Eu tive até que desligar para ele parar de andar. Nota que essa nota que tá aqui no 0, ele colocou um pontinho ali, ó, e uma margem para que ela toque. Então pode ser que, por mais que eu tenha configurado meu step sequence, no decorrer do tempo que estiver andando, pode ser que ele toque alguns outros stepzinhos também, com uma proporção aqui que você proporcionar. Então, fica uma coisa meio randômica, né? Então, você consegue manipular isso por aqui também. Eu vou ligar aqui e nota que cada vez que ele volta, ó, ele muda. Então, fica randômico de fato. Então, você não tem tanto controle do que vai acontecer, tá? Você consegue também deixar isso um pouco mais suave, essa transição, né? Em vez de você ficar essa transição muito rápida, como se você estivesse tocando mesmo, você consegue deixar uma coisa um pouco mais sine wave, assim. Se liga aí. Então essa transição não fica tão quadrada, né? Ela fica um pouco mais smooth, né, mesmo, né? Fica um pouco mais suave. Bom, além disso, você tem a função aqui Functions Generator. Quando você clica aqui, é muita possibilidade que esse plugin te dá, principalmente se você produz as coisas aí, tá? Quando você clica aqui, você pode mandar, por exemplo, esse cara aqui agora, ó, no terceiro pontinho, você manda para ele, tá? E aí toda a sua configuração, eu estou fazendo isso com filtro, mas você pode manipular com qualquer um dos elementos que você tem aqui, tá? Então agora o que acontece? O seu filtro vai começar a modular de acordo com o que você desenhar aqui nesse cara, tá? Percebeu que o meu filtro segue exatamente o que está acontecendo aqui de acordo com o tempo. Isso é bem legal. Você tem 1 milhão de presets aqui para você poder fazer, se você quiser mexer por aqui, ó, em Sine Wave, por exemplo, ó. Isso é bem legal, cara. Para questão criativa, é bem legal. Você consegue clicar aqui em Default, ele vai voltar ao padrão. Para você criar os pentezinhos para poder manipular, é só clicar e arrastar. Aqui do lado você tem uma setinha para cima, que se você clicar, você deixa isso um pouco mais suave, né? O seu movimento aqui, ó, tá? Então você consegue escrever dessa forma. Se você clicar com o botão direito, você apaga o seu ponto aqui de marcador. Quando você cria um pontinho aqui, ó, e você tenta para o lado, ele vai seguir no snapzinho aqui, ó, o tempo que ele está estipulado, que você estipulou aqui no seu rate, tá? Se você tirar esse uzinho daqui, que é mais ou menos um imã, você consegue manipular ele, ó, de uma forma mais livre. Então é para isso que serve esse botãozinho aqui. Se você tiver colocado toda a sua criatividade, ter feito todo o padrão que você quer que ele siga aqui, esse filtro, se você clicar nesse dadinho e colocar para cima, ele vai começar a suavizar isso, olha só. Até um ponto que ele reverte. Então isso aqui não tem limite de criatividade, cara. Eu tô passando aqui para vocês entenderem o que pode ser feito nesse plugin, mas não tem limite. A gente ainda vai falar bastante dele aqui no canal, tá? Vou clicar aqui, vou vir aqui em Default para ele voltar ao normal. Você pode escrever clicando aqui e já ir criando seus pontos, tá? Ou você pode vir essa outra opção aqui e você cria pontos mais quadráticos aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí você vai criando os pontos um pouquinho mais quadráticos, é uma outra forma de escrita.
Vou voltar aqui pro default. Você pode criar indentes de serra também, ó, clicando aqui e arrastando, ele vai criando indente de serra para você. Nesse caso, ele começa do final para o começo da onda, tá? E se você vir nessa primeira opção, ele começa do começo para o final da onda, tá? Então você tem essas formas de escrita. Se você resolver escrever clicando simplesmente no ponto aqui, ó, nessa primeira opção, você tem como manipular tudo por aqui na tela que eu tô falando, ou você pode selecionar aqui, eu tô no ponto 2, pô, eu quero ponto 1, então vamos lá, agora eu tô mexendo no ponto 1, agora eu tô no ponto 2. Aí você tem como manipular o time dela aqui e também o level dela aqui, tá? Isso é bem legal também, você poder manipular por aqui, fica a sua escolha, o seu critério, tá? E aqui você também consegue reverter, ó, no Skylo aqui, ó, você reverte tudo que você fez, você reverte. Bom, eu ainda estou explorando esse plugin, tá? Eu peguei agora também, tem muita coisa para explorar, eu indico que vocês também explorem por aí. Aqui também, ó, eu deixei de falar na parte do Step Sequencer que você não precisa utilizar esses 16 steps aqui. Você pode clicar aqui, ó, e trazer ele um pouco mais para trás para usar 4, 5 ou 6, depende do seu projeto aí. E aí o resto fica ofuscado que você acaba não utilizando. Se você clicar nesse quadradinho, você zera tudo, tá? Com o lapisinho você pode ficar mais livre para poder desenhar aqui o seu Step Sequencer. Aqui você randomiza e você meio que prende, ó, tá vendo? Você pode simplesmente arrastar, ele faz uma reta para você, ó. É uma outra forma de escrita, olha aqui, ó, tá? E aqui, se você tiver feito qualquer coisa que seja aqui, esse último daqui é uma borracha. Se você clicar em cima, ele vai trazer para o zero. Então, quer dizer, é muita coisa para a gente poder explorar nesse plugin. Eu ainda não explorei tudo, provavelmente vai ter outros conteúdos aqui no canal. O intuito desse vídeo mesmo era falar para vocês não percam essa oportunidade. Eu não vou ensinar vocês a baixarem esse plugin exatamente porque eu já tenho falado dos problemas que a gente tem tido aqui no YouTube, mas não tem erro. Até dia 2 de janeiro eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá, baixar o gerenciador de instalação da própria Arturia e fazer o download do seu. Não perde, esse vídeo aqui é mais uma recomendação, depois no futuro a gente vai falar bastante sobre esse plugin e também do que a gente consegue fazer com ele. Eu também preciso explorar mais esse plugin, então vamos lá, entra no grupo depois, me fala o que você achou desse plugin aqui pra gente trocar umas ideias, tá bom? Não esquece, se quiser aprender mixagem, primeiro link na descrição, segue no Instagram, @suamusicasemsegredo, o grupo do Telegram tá aqui embaixo, se inscreve no canal, todas aquelas coisas que você já sabe, qualquer coisa tamo por aqui. Valeu, Deus abençoe, fui!